Bom dia, boa tarde, boa noite, hein? Sejam muito bem-vindos ao Desenhando número 5. Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo, professor da Escola Porto Artes, e hoje, neste tutorial absolutamente incrível, a gente vai aprender como desenhar os olhos voltados ao mangá. Então, a gente vai abordar todos os assuntos a partir da estrutura básica. A gente vai aprender a analisar como é que são os olhos, vão aprender a expressar toda aquela emoção através dos olhos dos nossos personagens, o que no estilo do mangá é extremamente importante, já que outras partes do rosto não têm linhas de expressão, a gente tem que se comunicar de forma simples e muito objetiva. Então, esse é um tutorial que vai falar muito sobre estrutura, vai falar sobre o que a gente deve não fazer e o que a gente deve fazer para conseguir chegar nesse resultado tão esperado. E para você não ficar moscando e não perder nenhuma aula dessa série desenhando, eu vou te dizer, pô, segue a gente nas redes, segue a gente por aqui, já dá like, já segue o canal, porque a gente vai continuar durante muito tempo falando sobre como desenhar e todas as partes envolvidas nisso, toda a parte desde a parte estrutural, a parte completamente objetiva e técnica, até mesmo a parte subjetiva. E já vou avisando que se você tiver alguma dificuldade em desenho, algum assunto, algum tópico que seja realmente um grande problema, aquela coisa que tira o teu sono, já coloca para mim nos comentários que eu vou analisar em breve e aí eu posso fazer um conteúdo exclusivo para abordar exatamente essa tua dificuldade. E para a gente começar essa parte do desenho de verdade, vocês já sabem bem que eu gosto muito de falar sobre estrutura, sobre como fazer as coisas, né? Porque o meu objetivo sempre é fazer com que os meus alunos, vocês consigam desenhar com independência, né? Eu falo de independência porque é basicamente desenhar de imaginação. Então, eu gostaria que todos os meus alunos, todas as pessoas que assistem uma aula minha, consigam fazer desenhos de imaginação, né? Dentro do possível. É claro que a gente sempre vai acabar utilizando uma referência aqui, uma referência ali, para preencher algumas lacunas, porque a gente não é obrigado a saber todas as coisas de cabeça. Mas, de fato, o objetivo é fazer com que a gente pare de copiar todos os desenhos que a gente vai fazer, né? Como eu disse em outras ocasiões, a primeira coisa que a gente faz quando está começando a desenhar é copiar os trabalhos de outras pessoas, copiar o estilo de desenho, né? Tentar fazer exatamente igual um artista que a gente gosta muito, é basicamente ser uma máquina de Xerox. E o meu objetivo é fazer com que os alunos sejam um pouquinho mais independentes e consigam fazer, em certa medida, os desenhos que eles querem imaginar dentro da sua cabeça, né? E aí, para a gente começar, na realidade, os olhos são aquela coisa que a gente um desenhista é muito clássico, né? Quando ele tá sem nada para fazer, ele geralmente vai desenhar olhos, né? Tipo, tu tá lá anotando no teu caderno, tá conversando com alguém no telefone, tem uma folha de papel do teu lado, tu geralmente vai estar fazendo um desenho de um olhinho ali, dois olhinhos, assim, né? Fazendo uma expressão, fazendo um narizinho, alguma coisinha assim, né? Vai estar rabiscando alguma coisa. E geralmente os olhos são essa coisa que as pessoas vão estar fazendo quando elas não têm mais nenhuma outra coisa para fazer, quando elas não têm como escapar, né? Então é quase um processo automático. E a gente tem dentro da nossa cabeça um jeito de fazer olhos, né? Todo mundo já tem um jeitinho, assim, uma forma que a gente imagina de fazer olhos, seja com a bolinha, assim, desse jeito, ou seja, de repente, um formato mais fechadinho, né? Tentando lembrar mais um olho mesmo de ser humano, né? Não tanto o estilo mais estilizado, voltado para mangá ou cartoon ou qualquer coisa do tipo, né? Então todo mundo já tem um estilinho de olhos que a gente vai fazendo, né? E aí, o que eu vou trazer aqui são um pouquinho mais da estrutura básica que a gente vai conseguir fazer para vários olhos diferentes. É claro que nenhum estilo, nenhuma estrutura básica vai abarcar toda a variedade de olhos que existem no universo, mas dentro do possível, aqui eu vou trazer um pouco dessa parte estrutural para que depois a gente entender as regras estruturais, a gente consiga analisar alguns trabalhos e aí consiga também de fato desenvolver o nosso estilo de fazer os olhos. Mas é muito importante da gente entender, primeiramente, quais são as coisas que a gente não deve fazer com relação ao desenho de olhos.
A primeira coisa que a gente não deve fazer no desenho de olhos, né? E aí ela vai ser muito parecida com relação a muitas das outras coisas que a gente não deve fazer com elementos do corpo. A primeira dessas coisas é que a gente não deve fazer eles como se fosse uma coisa inteira. A gente não vai fazer eles como se fosse um objeto inteiro super contornado, porque daí ele vai ficar um desenho super infantil e na maior parte das vezes ele não faz sentido com relação aos outros elementos que a gente tem no rosto, porque os outros elementos, né, são simplificados e esse aqui, né, se ele for completo, ele simplesmente não faz nenhum sentido. Então tem que existir uma homogeneidade no estilo que a gente está aplicando, né? Então a gente tem que tomar cuidado também para não deixar os olhos pequenos demais, né? Pequeninhos assim, muito baixinhos, né? Ou a gente não pode deixar também os olhos grandes demais. Senão ele vai ficar aquele efeito. Apesar do mangá ser caracterizado por olhos grandes, né? Ele não ainda assim existe um limite que a gente tem que tomar cuidado ao utilizar para fazer os nossos desenhos. Senão ele também não vai fazer nenhum sentido, a não ser que seja um efeito completamente cômico, né? Então a gente não pode fazer olhos que sejam né, grandes demais, tanto na altura quanto também na largura. E aí que sobre pouco espaço para poder fazer o restante da cabeça. Né? Não podemos fazer olhos que fiquem altos demais na cabeça. Ou, em outra contrapartida, olhos que fiquem baixos demais na cabeça. Então, ele fica parecendo o Dudão aqui, né? Então, poxa, se a gente não está querendo pegar a estética do Dudão, é super importante a gente ter uma certa medida para poder fazer isso, tá? E uma forma meio segura da gente conseguir entender mais ou menos essa proporção, de conseguir mais fazer, é colocar ou localizar os olhos mais ou menos na parte central do rosto, tá? A altura mais ou menos centralizada vai funcionar bem para a área dos olhos. Então a gente tem a tendência a não colocar nem acima nem abaixo da linha, mas centralizado na linha. Essa área dos olhos ela vai funcionar bem com relação à maior parte das proporções de desenho. E se a gente tem mais ou menos uma dúvidazinha, de repente eu não sei onde eu vou colocar a sobrancelha, pô, então pega a própria altura que a gente utilizou para os olhos, repete ela e coloca a sobrancelha aqui em cima. É claro que em determinados estilos de desenhos, como o shoujo, por exemplo, que tem olhos bem grandes, a gente vai ter que adaptar muito isso ao estilo de desenho, né, apropriado, né? Então, com exceções, a gente também tem que criar maneiras de conseguir lidar com essas exceções completamente diferenciadas. Mas como a gente está falando especificamente do mangá, eu preciso fazer esse disclaimer de que é difícil de falar de um mangá como se ela fosse uma coisa só. Na nossa cabeça a gente imagina que o mangá ele é caracterizado, claro, por olhos gigantescos, né? Mas ele não é só isso. Dentro do estilo mangá existem diversos outros gêneros e formas de fazer trabalhos, né? Então, porque na realidade, muito embora o mangá seja, né, um estilo de trabalho que a gente tenha, os artistas eles abordam os mesmos assuntos de formas completamente diferentes, né? Nenhum artista vai fazer um estilo completamente igual ao outro, né? A não ser, vamos lá, em coisas muito específicas, quando, por exemplo, a gente tem o assistente do Akira Toriyama, ele tem um estilo parecido com o do Akira, porque ele durante muito tempo, né, ele praticou o estilo do Akira Toriyama, fez parecido com ele, né? Então não é que nem a Turma da Mônica, por exemplo, onde todo mundo vai utilizar exatamente o mesmo estilo para dentro da revista. Não, o mangá ele é completamente heterogêneo, as pessoas têm estilos completamente diferentes e aí eles podem ser grotescamente diferentes, né? Então a gente dentro do mangá, a gente tem desde estilos que, muito embora claramente mangá, né, porque a gente tem toda a parte de simplificação, de estilo, de todos os elementos do rosto, ele tem muito mais características bem próximas de um estilo mais acadêmico, né? A volumetria mais acadêmica para dentro desse estilo, né? Então, é uma coisa muito a ser observada dentro dos trabalhos. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos lá, vou puxar esses aqui. Ó, então, isso aqui já é muito mais acadêmico, né?
Então ele é muito mais dentro do que a gente considera como uma coisa mais realista, ele tem um volume, uma linha mais inteirinha por causa da pintura digital, né? Então ele parece muito mais completinho, né? E aqui a gente também tem o Vagabond, por exemplo, ele tem um estilo, né? Apesar de ser mangá, ele é um estilo muito diferente do que a gente imagina que seja um estilo mais mangá padrão, né? Então a gente tem, por exemplo, Sakura, né? Aí assim a gente entra dentro dos estilos que são os que a gente mais imagina que sejam próximos do que é mangá de verdade, né? Mas a gente passa por outros estilos, tem formas de descrever visualmente os olhos que são completamente diferentes umas das outras, né? Então, isso aqui é muito importante da gente ter em mente quando a gente está fazendo os nossos trabalhos, é que a gente sempre vai ter que adaptar as estruturas de trabalho de acordo com o estilo que a gente quer praticar, o estilo que a gente quer estudar. Isso vai passar por, se tu quer fazer com que o teu estilo de olho seja parecido com o desenhista X ou Y, parecido com o Takahiko Inoue, ou sei lá, o Murata, ou qualquer coisa do tipo, a gente vai ter que estudar o desenho deles a partir de uma análise estrutural, para a gente poder entender exatamente o que os artistas estão fazendo, para que daí sim a gente possa criar um pouco em cima disso, porque senão a gente sempre vai ficar dependendo da referência. E se a gente quer ter independência, a gente precisa entender primeiro e estruturalmente o que a gente vai fazer. E para a gente poder entender um pouco dessa estrutura que a gente vai utilizar para dentro do mangá, eu gosto de trazer sempre a referência fotográfica independente do estilo, porque todo o estilo de desenho, ele por si só, ele já é uma simplificação do que é a realidade. Sempre que a gente vai decidir representar algum elemento, por exemplo, um carro, dentro do nosso estilo de desenho, a não ser que a gente faça extremamente fotorrealista, ele sempre vai ser uma simplificação, porque a gente está sempre escolhendo o que a gente vai colocar dentro desse desenho e o que a gente não vai colocar dentro do desenho de uma forma ou de outra, né? Então a gente está sempre escolhendo quais linhas vai colocar, qual parte da sombra vai colocar, se a gente vai colocar cor, qual elemento de cor a gente vai colocar, porque a gente nunca vai conseguir trazer toda a riqueza que existe na realidade, como eu disse, a não ser que a gente faça alguma coisa extremamente fotorrealista. E para dentro disso, essa área mais acadêmica, né, a fotografia, ela não serve muito bem para a gente poder trazer uma parte da estrutura básica que vai ser bem importante no nosso desenho geral. E neste caso aqui, é uma parte da estrutura que ela vai nos ajudar imensamente no início, que é a parte que a gente vai dividir o olho, né? Aquela forma como a gente enxerga o olho. Então a gente está sempre imaginando o olho, como é que eu vou fazer, né? Vou tentar imaginar o jeito de fazer ele e tal, né? Ele tem uma pontinha embaixo, ele tem uma pontinha em cima, ele tem talvez uma voltinha que assim, mas é meio difícil de conseguir fazer com que os dois olhos sejam iguais, né? Então é bem importante essa parte estrutural primeiro. E aí o que é muito importante disso é que a gente vai dividir em partes, né? Em partes bem duras, assim, sem muita interpretação, o nosso trabalho. Então a gente vai fazer na parte superior do olho uma divisão baseada em 3 linhas principais, ó, 1, 2 e aqui a terceira, tá? Com 3 ângulos, é claro que a gente só avisa depois, né? E na parte inferior a gente vai fazer uma divisão em 2 linhas principais. Tá? Então a gente tem essa diferença, 1, 2, 3 e aqui embaixo 2 linhas. E aí a fotografia ela vai estar aqui para exatamente a gente poder observar essas 3 linhas dentro de cada uma dessas imagens aqui. É claro que quando a gente observa assim, a gente está observando mais suavemente, né? Então a gente precisa prestar um pouco de atenção nisso, porque essa parte estrutural ela vai nos ajudar muito no que for o nosso futuro. Então a gente começa por isso, 1, 2 e aqui a voltinha inferior, terceira. Então para baixo também, 1, 2. Tá? E aí cada olho que a gente for fazer, ele pode ser estruturado dessas formas. Ele pode ser, por exemplo, a gente pode fazer essa primeira parte, a parte número 1, um pouco maior. A gente pode fazer ela mais alta, por exemplo, a parte número 1 mais alta. A gente pode fazer a parte número 2 mais baixa, a parte número 3 um pouquinho menorzinha. Então, aqui embaixo também maior, um pouquinho menor. E cada uma dessas características vai trazer muita personalidade para o nosso desenho.
É claro que eventualmente a gente vai suavizar isso dentro do nosso trabalho e a gente vai ter desenhos completamente diferentes uns dos outros, né? Então é uma parte muito interessante de criar personalidade para dentro desses trabalhos. E essa estrutura de 3 linhas são coisas que a gente vai observar meio que independente do ângulo, né? A gente está sempre tentando localizar essa espécie das 3 linhas. E conforme a gente vai visualizando de frente, de lado ou de perfil, né? Ou 3/4, essas linhas elas tendem a mudar um pouquinho a relação de tamanho, né? Então, por exemplo, aqui a gente está vendo essa área número 1, ela é muito mais inclinada. Se antes ali no início ela estava um pouco menos inclinada, mais para cima, assim, aqui ela já está mais inclinada, porque o, o próprio globo ocular está puxando o olho nessa direção aqui, ó. Então ele faz com que a partir desse ponto, como isso aqui fosse, vamos imaginar que isso aqui fosse um ponto onde essa linha está presa, ele está puxando essa linha naquela direção. Ó, então a gente vai fazer a segunda aqui assim, e aí a terceira menorzinha, ó. Então isso também tem uma questão a ver com o ângulo, né? Então aqui a gente tem a primeira linha também muito maior e a segunda muito menor, né? Então isso tem a ver também com a volumetria do próprio rosto, né? E isso é super importante de a gente entender, de que como o rosto ele é arredondado, né? Então essa área que a gente está vendo aqui é uma área que ela tem um certo volume. Então até por uma questão de ângulo do que a gente está vendo, né? Pelo rosto ser arredondado, a gente sempre vai ver um lado maior e um lado menor. Então, isso é uma característica bem básica da área de rosto. Então, por exemplo, aqui, a gente, de novo, temos essa aqui, a primeira linha, né, um tamanho um pouco menor do que aquela que a gente está vendo ali, né, porque ela está sendo menos esticada do que aquela. Aí a gente tem a segunda e a terceira. Agora aqui na parte inferior, a gente pode observar que os tamanhos também se alteraram, ó. Existe um pouco mais de equilíbrio entre as duas partes, diferente do que a gente tinha ali naquela parte, o lado que é o lado menor, o lado que está se afastando da gente, né? E aqui também, ó, mesmo de perfil, aí no perfil a gente vai perder um dos lados, né? Porque ele é um lado que vai estar mais interno, pelo menos da parte superior. Da parte superior a gente só vai ver 2 lados. Então a nossa primeira linha, que é uma linha que ela está interna, a gente não vai ver ela especificamente. A gente vai ver ela aqui assim, ó. Ela está indo para dentro do olho, né? Então, se a gente imagina, por exemplo, o olho está aqui assim, na bolota, que é o olho que está aqui assim, essa primeira linha, ela está fazendo essa volta aqui, ó, para a área interna do olho. Então, na realidade, a gente só vê a bordinha dela, que é assim, e depois vem o olho por cima. Então, para a gente ver bem isso, ó, eu vou até fazer um desenho aqui do que seria a área do olho. Então, a gente vai estar vendo aqui a segunda e a terceira linha, e as da linha de baixo. E aquela nossa primeira linha, ó, ela vai ser só isso aqui, ó. Ela é uma bordinha do que é o olho de verdade, ó. Então ele só aparece ali como uma pequena borda. Então, de fato, ele não, né, para todos os efeitos, a gente normalmente não vai ver ele. Então a gente já começa direto pelo que é a segunda e aí a terceira linha. E aí embaixo a gente mantém a mesma estrutura. 1, 2, sendo que dessa vez, né, essas áreas que são, no caso, a terceira linha da parte de cima e a segunda linha da parte de baixo, elas são maiores, né, porque elas são mais visíveis, né? Então, vamos imaginar de uma maneira muito simples que o nosso olho faz isso aqui, ó. Vamos imaginar que a gente está vendo o olho completamente de cima, então a gente está vendo isso aqui, né? O olho ele tem esse formato aqui assim. Então, por isso que deste lado a gente está vendo basicamente essas linhas aqui maiores, né? Porque como essas linhas aqui estão mais profundas dentro do rosto, elas aparecem muito menos, né? E aí essa aqui que está no lado contrário, ela não aparece praticamente nada para a gente, né? E é a mesma relação que a gente vai entender conforme a gente for observar os olhos, né? Para qualquer ângulo 3/4, por exemplo. A única vez em que a gente vai ver essas 3 linhas meio que num formato mais padrão, mais planificado, é quando a gente está analisando esse rosto completamente de frente. É claro que, além de entender essa parte das 3 linhas, também é super importante a gente entender alguns pormenores sobre esse desenho mais acadêmico. A primeira delas é a relação
que existe entre nariz e os olhos. A gente considera basicamente que o nariz seria o terceiro olho, né? Porque ele vai ter basicamente o mesmo tamanho que os outros dois, né? Ele vai ter o tamanho relativo de um olho, né? Então a gente pode, com certa segurança, né, repetir o tamanho dos olhos 3 vezes, né? E utilizar aquele espacinho ali central para poder fazer o nariz, né? E, mais uma vez, é claro que ele não representa 100% dos casos, mas ele vai funcionar da maior parte das vezes. Além disso, é importante a gente entender a malha que representa o volume dessa área do rosto, né? A forma como os olhos eles são uma esfera, né? E como eles estão encaixados dentro de uma cavidade dentro do nosso crânio, né? Então isso é super importante e relevante para dentro do nosso desenho, né? Da mesma forma é importante a gente entender um pouquinho de como é que o nariz ele se projeta um pouco para frente, porque isso vai ser importante não só para o nosso desenho no estágio do grafite, né? Ou sei lá no estágio inicial do nosso trabalho, como também vai ser importante quando a gente estiver fazendo a área da pintura digital. E aqui é o seguinte também, né? Apesar do que a gente possa pensar das inúmeras diferenças que a gente encontra no estilo mais voltado para o mangá, em contraste a um estilo mais americano, de quadrinho americano, aquele quadrinho de super-heróis, até mesmo num quadrinho europeu, claro que a gente encontra várias diferenças estilísticas, né? Mas todo mundo parte daquela mesma base, né? Então, por exemplo, a pessoa que está estudando mangá, ela ainda vai estudar a anatomia de forma acadêmica, ela, né, vai estudar a luz e sombra de forma acadêmica, da mesma forma que uma pessoa que estuda mais voltado ao quadrinho americano, né? Então, de certa forma, muito das estruturas que a gente vai encontrar no mangá também são estruturas que a gente vai encontrar universalmente em qualquer estilo. Então, a gente pode encontrar essas estruturas, aquela dinâmica das 3 linhas na parte superior e 2 linhas na parte inferior, também no mangá. A gente vai encontrar da mesma forma. E aí, a gente vai encontrar isso em qualquer tipo de olho que a gente for fazer. Então, qualquer tipo de expressão que a gente for utilizar também, ela vai estar com essa dinâmica das 3 linhas. É claro que ela vai sempre seguir aquilo de que, por exemplo, quando a gente está com os olhos esbugalhados para cima, a gente vai esticar as 2 linhas da lateral, né? Então, elas vão esticar como se elas estivessem presa para aqueles pontinhos, né? Então a gente consegue notar isso de forma mais clara quando a gente está visualizando o desenho completamente de frente, né? Então, essa dinâmica ela é muito universal e a gente pode utilizar ela em 99% dos casos, né? Então, aí o que que acontece? Mais para frente, quando a gente desenvolve o nosso próprio estilo, aí a gente pode começar a brincar com as formas, né? A gente não precisa fazer linhas completamente duras para poder representar o nosso desenho, elas começam a ficar um pouquinho mais suaves. Falando mais tecnicamente sobre a parte do que é o nosso globo ocular, a gente tem que ter em mente, e às vezes a gente não tem, por mais que isso possa parecer óbvio, de que o nosso olho realmente ele é uma esfera, né? Então ele tem uma volumetria completamente de esfera. E a gente tem que levar isso super em conta quando a gente está desenhando, principalmente quem tem um estilo um pouquinho mais acadêmico, que leva um pouco em conta mais a volumetria do rosto, porque isso faz com que as pálpebras, né, a pálpebra ela se envolva, né, ela fique realmente na volta desse globo, né. E aí também é importante notar que aquela parte da a íris ali, né, a gente tem aquela parte, vamos dizer assim, a parte colorida do olho, ela não é completamente uma superfície somente colorida e achatada na borda do nosso desse globo. Na verdade, a gente tem como se fosse uma capinha protetora que ela se projeta um pouco mais para frente desse formato arredondado, né? Isso também altera levemente a volumetria, a silhueta que a gente está tentando aplicar para dentro desse olho e, e, e para quem faz um desenho um pouco mais avançado, isso também ocasiona que quando o olho a gente está olhando para um lado, né, muito extremo assim, quando a gente está numa direção muito para a direita ou muito para a esquerda, essa ponta mais para frente do olho, né, ela acaba puxando as linhas do olho, aquelas 3 linhas da parte superior, né, ela acaba puxando essas linhas, esticando elas, né, nesse movimento, tá? E agora sim, puxando a sardinha completamente para o estilo mangá, né? E aí eu comecei uma construção bem padrão do estilo mangá, assim, bem aquele estilo de olhos grandes que a gente tem em mente, né? Exagerei bastante no peso
da parte superior do olho ali, né? Coloquei algum brilhozinho, uma coisa super básica assim, né? Nada muito extremo demais, realmente para poder demonstrar que a gente consegue fazer esse olho também muito mangá, também utilizando a dinâmica das 3 linhas na parte superior com 2 linhas na parte inferior, né? Então, é diferente, ela só vai mudar a maneira como a gente vai dispor esses elementos. Então, por exemplo, o que a gente tem que imaginar é que essas 3 linhas da parte superior, pelo menos as 2 linhas mais da borda, elas são mais esticadas, né? Elas são mais verticalizadas, né? Elas são mais para cima, por assim dizer. E isso ocasiona que, daí, nessa dinâmica, o olho realmente ele fica mais alto, mas não quer dizer que a gente sempre tenha que fazer dessa forma. A gente pode completamente brincar com o tamanho e o ângulo dessas linhas, e aí a partir disso a gente vai conseguir construir olhos completamente diferentes e completamente característicos para os nossos personagens, né? Então a gente pode observar, por exemplo, que num mangá mais shoujo, né, eles têm olhos maiores, né? Então ele segue bem essa dinâmica de que ele é muito mais verticalizado. Já como a gente vai observar, por exemplo, um shonen, né, ele como ele é mais de ação, os olhos eles não são tão grandes assim de uma forma geral, né? Eles são muito mais horizontalizados, tá? Então, mais ou menos como se fosse o desenho que a gente tem na parte superior. Eles são um pouquinho mais baixinhos, né? Eles têm uma largura, né? Dentro da parte de equilíbrio, a largura um pouco maior do que a altura. Mas a gente sempre pode acabar brincando com isso, né? E trazendo essa dinâmica interessante para dentro dos nossos trabalhos. Só que daí, claro, a gente vai ter que tentar sempre testar essa dinâmica das linhas para outras posições dos olhos, né? E aí é que realmente entra um pouco da dificuldade de fazer isso, né? E do costume de realmente fazer isso, né? Que só a prática vai nos trazer. É bem importante também lembrar que, independente do que a gente for fazer, seja no estilo mais acadêmico, americano, europeu ou até mesmo no mangá, que a gente consiga manter um equilíbrio entre os olhos e o nariz. Então, aquela mesma medida que a gente utiliza para um desenho mais comics, que é de o espaço de um olho para poder fazer o nariz, a gente também pode utilizar isso para poder fazer no mangá. É claro que dentro do mangá, na maior parte das vezes, os narizes vão ser um pouco menores do que isso. Algumas vezes são só um pontinho ou um triângulo e tudo mais. Então a gente pode, de certa forma, expandir um pouquinho os olhos nessa direção. Mas de uma forma geral, essa proporção ela é muito universal e ela vai servir muito para a gente conseguir trazer um equilíbrio e uma estrutura para o nosso desenho também. E agora chegando bem na parte realmente onde a gente inicia muito da grande parte das práticas que vão levar a gente a evoluir nessa área do desenho de olhos, de como a gente vai fazer a expressão através deles, né? Eu construí uma cabeça também através da simetria ali, bem simples, aí comecei a fazer um pouco de cabelo. Admito que eu acho que me deixei levar muito mais do que deveria para poder fazer esse cabelo, porque deveria ser somente um rascunho, tá? E aí eu comecei o processo de esculpir esse rosto, né? Dividindo ele em 2 centros, né? Dividindo no centro horizontal e no centro vertical, para poder localizar tanto, né? Para poder localizar o equilíbrio horizontal do rosto quanto vertical, né? Vale lembrar sempre que a gente tem que tomar muito cuidado com não fazer o olho muito largo, muito fino, muito alto no rosto, muito baixo no rosto, né? A gente tem que sempre tentar achar um pouco de equilíbrio, tá? Então, geralmente na parte central do rosto ele vai ficar bem equilibradinho e ainda mais se a gente levar em conta aquela dinâmica dos 3 narizes ou dos 3 olhos, né? Como um espaçamento interessante para a gente poder fazer o nosso desenho. A partir desse momento, aí eu começo a fazer expressões tanto de frente quanto de perfil, para que a gente possa trazer um pouco mais de conteúdo mesmo, muito mais de exemplos para que vocês possam aplicar dentro do trabalho de vocês, né? Tentando fazer esse exercício que não é um exercício fácil, um exercício inclusive bem difícil, de a gente conseguir manter esse mesmo essa mesma dinâmica, né? Fazer mais ou menos o rosto ficar parecido de um lado e de outro, né? Então a gente faz um rosto diferente, isso geralmente é mais fácil, porque está muito na nossa zona de conforto, mas agora quando a gente vai tentar fazer essas mesmas expressões, quando a gente está fazendo de perfil, isso se torna um pouquinho mais difícil. Até mesmo na posição 3/4 isso também se torna um pouco mais difícil, né?
E vale ainda ressaltar que nem todas as nossas expressões vão funcionar quando a gente está fazendo ela completamente de perfil. Se a gente tem uma posição, né, uma expressão de rosto que vai envolver os olhos, em que ela se baseie simplesmente no desequilíbrio entre os elementos do rosto, quando a gente está vendo de perfil, a gente só vai ver um lado do rosto, então a gente não vai conseguir entender, né, ter a percepção completa dessa expressão. Então, para finalizar, como de praxe, eu vou fazer um pouquinho de mais pintura digital realmente, de processo de esculpir, desde de uma cor básica até mesmo mais um processo de finalização dessa área dos olhos realmente, da área das expressões, mas como um exercício mesmo, um exercício tanto para mim como de estilo, tanto quanto para mostrar para vocês mais ou menos como pode ser, né, uma opção de renderização, né? Então, quando a gente está fazendo esse estudo de pintura digital, não tem problema nenhum de vocês utilizarem uma referência para poder fazer, uma fotografia, alguma coisa que seja, desde que a gente sempre tente prestar atenção de uma forma muito mais analítica no trabalho que a gente está fazendo e não tanto na parte da cópia. Beleza? Então, é bem importante que a gente faça práticas dessas áreas de expressões com os olhos, a gente varia bastante. Então, é bem importante que a gente tente fazer um grande volume de trabalhos, né? Se preocupar muito menos com a qualidade final disso e muito mais realmente com fazer várias vezes e errar várias vezes e tentar aprender um pouquinho com esses erros. Eu gostaria de dizer ainda que, caso você tenha alguma dúvida, tem aquele tópico que realmente é osso duro de roer, que seja um problema assim que tu enfrenta dentro da área de desenho, deixa na área dos comentários que eu vou analisar e vou ver o que a gente pode construir uma aula a partir disso. Até mais, valeu!